Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael e vou estar com vocês aqui no Dimensão Pro, trabalhando a disciplina de Geografia, tá certo? Voltado aí para os concursos na carreira militar, enfim, nessa série longa jornada que teremos ao longo desse curso, né, que a gente está aqui oferecendo para vocês. Então, gente, a disciplina, né, Geografia, é a disciplina que é geralmente cobrada nos concursos, né, principalmente a galera que quer a área da PM, e é uma das disciplinas, né, na prova consideradas mais fáceis, mediante as duas últimas certames que tivemos aí no concurso da PM. Então, para facilitar ainda mais essa tua aprendizagem, para facilitar ainda mais esse teu entendimento, a gente vai estar nessa parceria, né, aqui no Dimensão Pro, construindo essa ponte até a tua efetivação. Para começar a nossa aula de hoje, né, a gente vai para esses tópicos que geralmente vêm sendo cobrados, né, nos concursos, principalmente da PM, aqui em Pernambuco. Então, a área da geografia, ela fica muito restrita também à questão daquele Atlas de Pernambuco, né? Se você pega os últimos editais e se você pega o Atlas, né, você vai poder identificar justamente que o edital bate justamente com os conteúdos que estão sendo ali apresentados. Você só precisa ficar atento numa questão dos detalhes de atualização de dados. O Atlas ele já está um pouco desatualizado em algumas questões, principalmente na parte, como a gente diz, né, humana da geografia. E aí você vai se atualizando mediante principalmente ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para a nossa primeira aula de hoje, a gente vai começar com o processo de formação do estado de Pernambuco. Então é importante que a gente possa ter em mente justamente uma dimensão de localização do nosso estado, uma dimensão de distribuição, de posicionamento, onde a gente vai encontrar Pernambuco no mapa. Né? São informações que a priori a gente pensa que não, isso é muito fácil, é muito bobo, mas é a casquinha de banana que pode te prejudicar nessa questão, né, no mínimo detalhe, né, que a gente vai poder ao longo do tempo estar observando. Então aqui está, né, o nosso mapinha de Pernambuco, tá? Uma dica que eu dou, quando tu for fazer prova, não se apega a querer fazer, por exemplo, um desenho perfeito do mapa de Pernambuco. Cara, se tu não tem essa dimensão aqui, faz uma caixinha normal aqui, ó, um retângulo, né, como diz aí o pessoal da matemática. E aqui tu já sabe que isso é Pernambuco. E aí tu sai fazendo essa distribuição. Por quê? Quando a gente vai analisar essa questão de extensão territorial, nosso estado ele possui 748 quilômetros de distância no trecho, né, de leste a oeste. Então a gente precisa ficar atento justamente a essa questão, a essa dimensão de extensão territorial nossa. Cara, é muito mais fácil você pegar o seu transporte, né, sair, por exemplo, de Recife até o Rio Grande do Norte, você vai chegar mais rápido do que você sair daqui de Recife em direção à Petrolina, por exemplo. Porque a nossa extensão territorial, ela é muito comprida, como diz aí a história, né, como diz o pessoal nos interior da vida. Então, essa extensão territorial nossa faz com que a gente possa observar justamente uma grande variação. Essa variação a gente vai poder observar na aula do contexto histórico nesse processo de formação. Nesta, a gente vai se deter mais a essa questão de localização, de posicionamento dentro do território brasileiro, tá certo? Então, em extensão, como a gente pode dizer aqui, latitudinal, ele vai ter 748 km. Já numa dimensão longitudinal, 240 km, ou seja, em relação à espessura, né, aqui nossa, a gente é bem reduzido, se comparado, por exemplo, à nossa extensão. Um outro detalhe que você precisa ficar atento são observações que vão estar lá perdidas em uma das alternativas que derruba o candidato. Né? E é uma questão que sempre é debatido em escola e tal, e muitas vezes a gente não dá essa importância
para a questão dos vizinhos, né? Quem está sendo fronteira, por exemplo, aqui no caso com Pernambuco. Cara, fica atento, né, a essa distribuição aqui dos estados que estão circundando o nosso Pernambuco. Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia e Alagoas. Então, esses são os estados que no Nordeste fazem fronteira com Pernambuco. Lembrando que nesta porção aqui a gente vai ter a fronteira, o Oceano Atlântico. Muita gente cai nessa casquinha de banana, né? Não se dá a dimensão dessa distribuição de nomenclatura dos oceanos e dos vizinhos e muitas vezes podem perder. Como eu falei no começo dessa aula, cara, a prova de geografia, ela é muito prática, ela é muito isso aqui, né? Ela não vai estar enrolando para que você possa se perder no meio dessas questões, principalmente se a banca do teu concurso for a UPE. Bicho, a UPE, ela tem uma facilidade que você consegue dominar a banca de uma forma muito mais rápida. Sabe por quê? Porque a UPE, ela tem um banco de questões muito bem distribuídos. A galera que está aí terminando o ensino médio, que pretende começar essa área de concursos, vai saber bem o que eu estou falando. Quem prestou seriado ao longo do tempo, vai observar que algumas questões elas sempre vêm se repetindo. Elas sempre, professor, vem se repetindo. Cara, observa, a estrutura, o conteúdo é sempre o mesmo. Sempre vai estar alternando uma questão nas alternativas, um trechinho do enunciado que vai estar mudando. Mas a UPE ela é muito prática. Ela é muito do tipo, se você sabe o conteúdo, você vai conseguir saber essa resposta. Então, fica atento a esse detalhe, tá? E já adianto, depois a gente vai ter uma aula só de resolução de questões desses conteúdos, tá certo? Então, fica atento, vai acompanhando direitinho, pega teu caderno e faz essas anotações, que é muito importante para que depois você possa estar fazendo essas revisões, tá? Continuando aqui, né, no nosso quadro, no nosso mapa, como eu falei para vocês, aqui é o nosso estado, né, Pernambuco, onde a gente vai estar fazendo essa análise. Professor, o senhor falou que a gente ia ver essa questão do posicionamento. Como é que eu vou achar esse posicionamento de uma forma geral? Cara, vamos sair dessa escala micro e vamos para uma escala macro, tá? Vamos analisar, por exemplo, a relação do estado de Pernambuco dentro do mundo. Meu amigo, vamos ajeitar esse círculo aqui, né? Esse globo. A gente sabe que não tem uma formação. Ficou péssimo de novo, tá, galera? Mas vai sair, vamos lá. Pronto, quase perfeito, né? Quase. Tá melhorando aí ao longo do tempo. Então, bicho, observa. Para essa relação, alguns fatores eles precisam ser levados em consideração. Para quando a gente for construir um mapa. Principalmente quando a gente for ter aula de clima. A latitude, por exemplo, ele é um fator de determinar clima dentro do nosso estado e de todas as outras localidades. Então, a latitude são as linhas que estão deitadas, tá? Então, nessa posição. Então, a principal que a gente vai ter é justamente essa, a linha do Equador, que é o que a gente chama de 0 grau da Terra, tá? A longitude, ela vai ser marcada justamente pela presença aqui do principal, né? Que é o meridiano de Greenwich. Ele é o 0 grau dessa posição. Nisso, a gente vai ter essa determinação de posicionamento por parte dessa questão de latitudes e longitudes, tá? Observa. O Brasil, ele vai estar localizado mais ou menos aqui. Vamos lá. Então, posição da região norte. Aqui. Bruno, dá o zoom, vice. Pessoal aí do Dimensão Pro, dá o zoom aqui para que a galera possa ver bem, tá? O nosso estado de Pernambuco, ele vai estar mais ou menos aqui nessa posição. Professor, onde é que a gente vai chegar com essa questão? Cara,
A partir dessa divisão, a partir dessa distribuição, a gente vai ter as nomenclaturas que são um pouco chatinhas para serem distribuídas aí, tá? Vê só. Como eu te falei, essa linha é a linha do Equador. Ela vai, né, que são os paralelos. Ela vai dividir, né, no caso, o planeta na porção norte e na porção sul. Bicho, observa. Numa relação, né? Aqui, planeta Terra, Pernambuco, ele está no hemisfério sul, tá certo? Presta atenção. A gente, é como eu te falei, a gente precisa ir da dimensão, a gente está saindo dessa dimensão micro para ir para essa análise macro do todo, tá certo? Outro detalhe. Aqui eu falei para ti que isso aqui é o paralelo, isso aqui vai ser o meridiano, tá? Esse meridiano ele vai dividir a Terra na porção leste e na porção oeste. Logo, neste posicionamento, o estado de Pernambuco vai estar na porção oeste, tá? Então, analisando na questão dos paralelos, nós estamos na posição sul, e analisando nas questões dos meridianos, nós estamos na posição oeste, porque a gente está para cá da linha do meridiano de Greenwich, tá bom? Cara, isso aqui, essa linha ela vai mais para lá, tá certo? Isso aqui eu estou usando o exemplo para que vocês possam estar observando e identificando toda essa relação. Ela não é tão próxima aqui do Brasil não, tá certo? Ela está mais aqui próximo da Europa, tá? Vê só, dentro dessa análise, então, tu já identifica justamente essa questão. Pernambuco vai estar no hemisfério sul, na posição oeste em relação aos paralelos e meridianos. Essa posição sul, né, ela pode vir com outro nome na tua prova. Por quê? Essa divisão aqui, ele pode dar o nome também de porção meridional. Meridional de localização, tá certo? Então, ao analisarmos a posição meridional do estado de Pernambuco, a gente pode identificar ela aonde, tá? Então, são essas relações que a gente precisa estar pontuando. São esses pequenos detalhes que lá na tua prova vai fazer a diferença, tá? A porção norte, se vir, né, nas alternativas, tu vai saber também. É a questão setentrional. Dentro dessa distribuição geral, tá? Então nós estamos nessa posição meridional. Se na alternativa disser que é setentrional, você já elimina essa questão, tá? Vê só, uma outra questão que a galera erra muito. Se na alternativa, no enunciado da questão tiver, vamos analisar o estado de Pernambuco, que está localizado no continente americano. A galera já dá uma freada, né? Oxi, Pernambuco americano, eu sou americano, você é americano, você que está assistindo essa aula em qualquer lugar aqui do Brasil, cara, você é americano, tá? Nós somos americanos, tá certo? Já viu aquela música, né, que diz assim, ela é americana da América do Sul. Então é isso, nós fazemos parte do continente americano, tá? Então não desconsidera essa relação, tá? Então se a gente olha numa porção continental, né, Pernambuco está dentro do Brasil, que está dentro da América, beleza? Dentro dessa divisão, a gente vai ter as relações dentro do aspecto físico e dentro do aspecto cultural, né? Se a gente olha dentro do aspecto físico, nós aqui no estado de Pernambuco vamos estar posicionados na América do Sul. Se a gente olha a relação cultural desta distribuição, né, da divisão que vai existir dentro do continente americano, nós vamos estar na América Latina. Essa América Latina, ela é composta justamente
México, países que estão na América Central e países que estão na América do Sul. Então, quando a gente olha dentro dessa distribuição, quando a gente faz essa análise, a gente não pode desconsiderar justamente esse entorno, essa distribuição de que Pernambuco está, de fato, dentro da América. Tá bom? Dúvidas, qualquer dúvida, depois a gente vai estar fazendo um momento, você pode botar aí na caixinha de perguntas que o nosso sistema vai ter e a gente vai retirar ao longo do tempo, tá? Então, cara, observou essa posição, tu vai trazer esse sistema para dentro do nosso mapa de Pernambuco. Entenda que você precisa saber separar. Aqui é uma visão macro, como eu já falei para vocês, e aqui é a visão micro. Nessa visão macro, nós estamos posicionados a oeste e na posição sul do território, tá? Quando a gente traz para aqui, para dentro de Pernambuco, vou apagar isso aqui rapidinho. O professor não conseguia anotar e sair, o senhor já apagou. Dá pausa aí no vídeo, volta só um pouquinho, dá pausa de novo, você faz a anotação e depois segue aqui com a gente, tá certo? Então, vê só, dentro dessa análise, rapidinho, quando você pega esse sistema aqui de Pernambuco, tu vai fazer essa distribuição do posicionamento dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, enfim, a série de distribuição que a gente já viu em escola. Cara, você já viu isso, você sabe desse assunto. Você só precisa aplicar ele aqui, dentro do mapinha de Pernambuco, tá bom? Então, dentro desta análise, numa questão de posicionamento, a gente vai ter a leste do estado de Pernambuco. Fica atento. Todo este posicionamento que eu estou fazendo contigo agora é referente ao estado de Pernambuco, tá certo? Então, a leste, nós vamos ter essa relação com o Oceano Atlântico, tá certo? Então, toda esta porção aqui é banhada a leste pelo Oceano Atlântico. A oeste do estado de Pernambuco, tá certo? A gente vai ter justamente essa porçãozinha aqui próxima ao sertão, tá certo? Então, essa é a posição a oeste do estado de Pernambuco, tá? Então, se a gente olha e na questão ela for trabalhar contigo e dizer assim, ao analisarmos o município de Vitória de Santo Antão, localizado na porção leste, podemos identificar. Tá certo, professor? Tá certo. Tá certo? Então, se a gente observa, Vitória de fato está mais a leste de Pernambuco, tá? Diferente, por exemplo, se na alternativa eles colocam lá, ao analisarmos a posição geográfica do município de Petrolina, assinale a alternativa correta, né? Vamos supor essa questão, estou construindo aqui com vocês. O município de Petrolina está localizado mais a leste de Pernambuco. Cara, tá errado essa questão, tá? Por quê? Petrolina vai estar mais a oeste do estado de Pernambuco, dentro desse posicionamento, tá bom? São esses detalhes que a gente vai observando ao longo do tempo. Quando a gente for fazer essa resolução de questões, vocês vão poder observar também esse pequeno detalhe que faz a diferença. Provas de concurso que, por exemplo, é a UPE que é responsável por essa elaboração, eles gostam muito de brincar com essa questão de assinar a alternativa incorreta, né, exceto, né? Então são terminações que podem te atrapalhar se você não tiver concentrado ao fazer essa prova. Então fica atento a essas pequenas brechas que bancas como a UPE traz para, de fato, derrubar o candidato, tá? Vindo para cá, para o nosso estado, terminando essa questão de posicionamento, a gente vai ter uma outra relação aqui, cara. A partir da divisão de mesorregiões que a gente vai identificar o posicionamento aqui em Pernambuco. Onde é essa divisão de mesorregiões? Deixa eu só apagar aqui as nossas fronteiras para facilitar essa divisão das mesorregiões aqui. Essa divisão
ela vai levar em consideração os aspectos mais físicos e não os aspectos mais econômicos. Com relação a esses aspectos, a gente vai ver em uma próxima aula justamente essa diferenciação que vai existir em cada uma. Nessa relação das mesorregiões físicas, é aquela tradicional. Professor, eu acho que eu estou me lembrando, né? Quem fez o último concurso, com certeza, está aqui de novo. Não conseguiu naquela vez, mas vai conseguir aqui agora com Dimensão Pro, tá certo? Pode anotar aí. Eu vou ser aprovado e você vai ser, porque a gente vai conseguir juntos. Então, dentro dessa relação, aqui, nessa divisão de mesorregiões, bicho, traça isso aqui, ó. Mais pra cá. Mais pra cá, para que o camarada possa saber de fato o que eu tô falando. Deixa eu mudar a cor. Mudar a cor porque aí você vê a relação melhor aqui, ó. Dentro dessa relação a gente vai ter isso aqui. Gente, isso aqui não tá divisão perfeitinha, tá certo, de como era, de como realmente é. Isso aqui é para que você possa entender, tá certo? Tô construindo essa ponte para você memorizar melhor. Então, dentro dessa distribuição de mesorregião, levando em consideração aspectos físicos, a gente vai ter justamente a zona da mata, o agreste e o sertão. Tá certo? Então, essas são as divisões que a gente vai ter dessas mesorregiões aqui no estado de Pernambuco. Tá certo? Então, a gente vai ter a zona da mata, o agreste e o sertão. Cara, fica atento a esse detalhe. A zona da mata ela vai ter as suas particularidades que a gente vai poder identificar também ao longo das outras aulas, dentro dos aspectos econômicos, dentro dos aspectos climáticos, de vegetação, de distribuição de população, e a gente vai podendo analisar cada uma desses. E a grande parada aqui que você precisa estar atento é essa relação do agreste, tá certo? Então a galera aí de Caruaru, a galera de Passira, a galera de Limoeiro, a galera, enfim, que está, né, localizado nesse agreste, é justamente essa transição, tá certo? Nós estamos no meio, né? Então a galera aí desses locais está no meio entre a zona da mata e o sertão. Então, quem está mais próximo da zona da mata vai ter, claro, características físicas mais próximas a essas daqui, né, que a gente vai analisar em uma próxima aula aí de clima. Pode anotar, tá? Vou falar para vocês. E aqui e a galera que está nessa posição mais próxima ao sertão, ela também vai ter justamente essa relação de elementos que configuram esse espaço serem mais próximos, tá bom? Gente, essa nossa primeira aula, dentro do processo de formação, eu quis trazer para você justamente esse apanhado de localização do nosso estado, de distribuição, de distância que a gente vai ter em extensão, né, do nosso Pernambuco, tá? Que é importante justamente para que você possa estar construindo dentro dessa tua rotina de estudos essa memorização de mapas. Então, a partir destes elementos fica visível a questão dos municípios que fazem, dos municípios não, dos estados que fazem fronteira, da questão do Oceano Atlântico, da distribuição das mesorregiões e da questão também de localização do estado em relação ao mundo, tá certo? Meus queridos, forte abraço, a gente termina aqui esta aula e volta a se encontrar em breve, continuando aqui no Dimensão Pro. Show!